A quem está nos assistindo agora, sábado, 31 de dezembro, o nosso muito, mas muito obrigado mesmo por nos prestigiar. É uma grande honra poder adentrar os lares de vocês na véspera de Ano Novo. A quem nos assistir depois, agradecemos também, porque não nos esqueceram. Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus lhes traga um 2017 da mais pura felicidade. No programa de hoje, nós vamos tratar das relações, algumas delas, entre a doutrina espírita e a astronomia. Depois nós temos as respostas às perguntas enviadas ao nosso programa e, para encerrar, eu volto para tratarem as razões dos fatos do acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense e jornalistas, com um ingrediente a mais, haja vista que este evento foi previsto por um vidente. O programa de hoje está ótimo, vocês podem ver, fiquem conosco. Prezados amigos do Diálogo Espírita, vamos falar um pouquinho hoje sobre espiritismo e astronomia, um assunto bastante interessante. Vamos ver o que tem a ver uma coisa com a outra. No dia de hoje, eu estou recebendo aqui, depois de um longo período de ausência, nosso companheiro Jaime Nunes, que veio especialmente de Santa Catarina para nos fazer uma visita, voltando ao nosso programa. Tudo bem com você, Jaime? Tudo bem, Deus. É uma alegria estar com vocês e participar desse programa que tantos benefícios tem conduzido aos nossos irmãos que nos assistem. E também o Carlos Augusto Parchin, que tem estado conosco mais frequentemente. Meus amigos, a lucidez e a racionalidade da doutrina espírita nos permite discutir praticamente qualquer assunto. Isso está bem expresso numa máxima que diz o seguinte, dos Espíritos e de Kardec: fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. É por isso que nós dizemos que a doutrina espírita se baseia numa fé raciocinada. Também de Kardec, no livro A Gênese, encontramos o seguinte: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar errado em um ponto qualquer, ele ali se corrigiria. Se uma nova descoberta lhe for proposta ou revelada, ele aceitará. Diferentemente da medicina que nós tratamos no programa anterior, neste caso, praticamente podemos dizer que o maior beneficiário deste intercâmbio entre medicina e espiritismo, o conhecimento de um ao outro, é quase que exclusivo da doutrina espírita. A medicina pode aproveitar muito do que o espiritismo ensina a respeito da alma imortal, da origem das doenças, da lei de causa e efeito, etc. A astronomia não tem quase esse tipo de relação. Mas para nós importa muito, porque afinal de contas um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados, embasado não somente na revelação dos espíritos ou nas palavras de Jesus de que há muitas moradas na casa do Pai, mas também por uma espécie de dedução filosófica, uma vez que nós devemos entender que Deus, na sua onipotência, desde que se acredite na existência dele, não iria arquitetar, construir um universo como nós o vemos, inutilmente ou apenas para deleite dos nossos olhos, com estas cerca de 120 bilhões de galáxias e um número aproximado, em média, de estrelas, mesmo número de estrelas em cada uma delas. É de todo interesse, portanto, da doutrina espírita acompanharmos as descobertas desta área, da astronomia. Então eu queria aqui passar para o Parchin e para o Jaime as suas considerações iniciais a respeito desse tema. Realmente, essa caracterização de que a doutrina espírita deve andar a par e passo com a ciência, ela define bem o nosso interesse na astronomia e toda a astrofísica, não é? E nós acompanhamos realmente essa evolução, sabendo que um dia o homem chegará
a descoberta da vida em outros planetas, talvez não necessariamente no nosso sistema solar, ou pelo menos a vida orgânica, mas até essa possibilidade existe em algumas situações específicas. Então nós temos que estar atentos a essa evolução, porque nós temos que realmente essa certeza. O universo não existe por acaso porque acreditamos em Deus. E se existe nesse gigantismo, um objetivo maior deve ter, porque Deus não faz nada inútil, já que a sua lei é perfeita. Se é perfeita, a existência desses milhões e bilhões de estrelas e de planetas deve ter um objetivo que, por certo, é a evolução da vida. E elas estão unidas, né, Wilson? Porque tanto a ciência dos astros, dos espíritos, elas buscam compreender o que é que vem a ser o universo. Todas as duas estão querendo trazer uma compreensão, um entendimento melhor, para também melhor entendermos por que Deus coloca tantas condições aos espíritos, né? E se esses mundos existem, é porque também são necessários habitantes, eles têm um objetivo, uma finalidade para que isso seja criado ou seja idealizado pelo nosso Deus Criador, né, Deus? E tem uma coisa muito interessante que às vezes nós espíritas não prestamos atenção. Nós temos a certeza da reencarnação, nós temos a certeza da existência de Deus. Ora, se não existir vida em outro mundo, não existe reencarnação. A matemática não fecharia com o nosso planeta. Exato. Não é verdade? Tem isso também. Então nós temos que ter essa consciência. A matemática exige que se a reencarnação, e nós acreditamos piamente nela, por crermos as provas e filosoficamente também, se existe a reencarnação, tem que existir outros mundos, ou essa matemática da evolução da humanidade não funcionaria. Porque também Jesus nos fala que o Criador está sempre criando novos seres, e esses seres têm que ter uma destinação, né? Então, se existem esses mundos, realmente a reencarnação está se processando em todos eles, nas mais variadas no início, mas de acordo com a evolução também cada espírito vai para um desses mundos que tem suas razões e motivos para que eles existam, né? O universo é eminentemente dinâmico, né? Nada está estagnado, parado. Todos os astros giram, se movem e há coisas que, obviamente, que a nossa inteligência ainda não alcança. Mas antes de nós avançarmos um pouco mais a respeito desse tema, eu queria lembrar aqui o seguinte, para provar mais uma vez, para quem duvida e talvez ache que a gente esteja particularmente nesse assunto, de repente fazendo uma abordagem mística, falando em vida em outros planetas, qualquer coisa parecida, ou ainda que tem dúvidas em relação à doutrina espírita como um todo, de não entender que é muito mais do que apenas uma religião ou uma doutrina de consequências morais, eu gostaria de lembrar aqui algumas colocações de Kardec, que eu acho que está em obras póstumas, ou na própria Gênese com certeza, quando ele analisa aí na Revista Espírita, também há várias menções, porque a época, fora a questão que os Espíritos nos colocaram, lá desde o Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, classificando os vários mundos em 5 tipos, que são os primitivos, de provas e expiações, que é onde nós estamos, a Terra, de regeneração para a qual nós estamos caminhando, de mundos felizes e finalmente mundos celestes ou celestes ou divinos. Fora esse tipo de ensinamento que Kardec absorveu integralmente, de resto, todas as comunicações que vieram falando de detalhes de vida, de condições físicas, de hábitos sociais de outros planetas, especialmente dentro do nosso sistema solar, Kardec foi muito reservado. E ele falou que isso só o futuro caberia ser confirmado ou não. Ele foi muito cauteloso em relação a isso. Então ele transcreveu, ele colocou na Revista Espírita, ele abordou em artigos, em jornais e tal, mas de uma maneira deixando bem claro que isso só não é isso, Parche. Exatamente. Essa precaução de Kardec, nós temos que entender e contextualizar, exatamente pelo conhecimento à época. Os espíritos não podem ultrapassar o conhecimento da humanidade naquele momento, daquele planeta, do nosso planeta, pois isso causaria uma confusão muito grande. E Kardec tinha uma realidade, ele foi extremamente prudente, como grande pedagogo e pensador que era, de colocar que naquele momento não havia formas de alcançar o conhecimento. Como não há ainda neste momento, mas a gente vê deslumbrado, né? Nós vemos deslumbrados aí os estudos dos grandes telescópios,
os mundos chamados gêmeos da Terra, os mundos que existem na zona habitável, não é? Que já se contam aos milhares. Eu tenho alguns dados aqui depois que até eu gostaria de passar. Baixo, também a gente temos que entender que tanto os norte-americanos quanto os russos, eles estão sempre lançando foguetes, satélites, ônibus espaciais para conhecer mais profundamente o universo, né? Eles sabem que precisam descobrir, né? E isso interessa, novos e conhecimentos. é isso que eu quero colocar aqui para os nossos telespectadores, que desperta um grande interesse. Nós temos que acompanhar, nós espíritas, porque nós falamos muito disso, de mundos, de pluralidade dos mundos habitados, de que a vida pode ser diferente, que as pessoas habitantes de lá podem não ter um corpo físico igual ao nosso, mas que deve haver vida, ou pode não haver, como é que eles vivem, aonde é que estão as colônias espirituais, o umbral, onde é que fica, se fica acima, fica abaixo, fica em outro planeta. Tudo isso precisa ser analisado, a busca de exoplanetas, etc. Eu só complementando aquilo em relação a Kardec, que coincidentemente do nosso assunto, ele foi chamado de bom senso encarnado, quando estava seu corpo à beira do túmulo para ser sepultado, justamente por um astrônomo, que foi Camilo Flammarion. Né? Sobre o Flammarion é interessante falarmos, porque ele é conhecido como poeta dos céus, né? Ele foi contemporâneo de Kardec e um grande astrônomo, e acho que ajudou até na questão do conhecimento dos mundos habitados, porque ele tem vários livros que se referem a esses mundos também, né? Então, o Espiritismo precisa ser atualizado sobre a cosmogonia em geral, formação dos mundos, expansão do universo, destino da Terra. Nos interessa acompanhar e incorporar os conhecimentos adquiridos através das viagens exploratórias a outros planetas, sejam de naves tripuladas ou não, e a pergunta que fica é aquela: a vida lá fora, né? Interessa nas descobertas de exoplanetas, buracos negros, a matéria escura, energia escura, etc. Falando, aliás, em exoplanetas, e o Parche já deu uma adiantada ali, desde 1990, quando foi descoberto o primeiro, até agosto de 2016, portanto agora recente, já foram descobertos 3.300 deles. Estima-se que haja 14 bilhões deles só na Via Láctea. Recentemente foi descoberto aquele que que mais se assemelha à Terra, né? Denominado de Próxima B, a 4,2 anos-luz daqui, em órbita de Centauri, a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Em 2011, o telescópio Kepler havia detectado um total de 1.235 planetas ou astros prováveis, prováveis planetas, mas chama a atenção que, desse total, 54 orbitam estrelas na chamada zona habitável, e deles 5 têm diâmetro próximo à Terra. Então são dados muito interessantes. Em 2009, do Forgan, astrofísico da Universidade de Edimburgo, na Escócia, estimava em 361 o número de civilizações inteligentes em nossa galáxia e 37.964 fora dela. Não me pergunte como é que ele chegou a essa conclusão. É um astrofísico, não sou eu que estou afirmando, né? Eles têm os dados, e obviamente que se não conseguia descobrir nenhuma civilização ainda inteligente fora da Terra, como é que ele poderia chutar, entre aspas, um número desse? Mas o fato é que a gente não pode desconhecer e ignorar porque é uma pessoa renomada. Vocês têm mais alguma coisa que gostariam de acrescentar? A astronomia, né? Ela tem um ramo também chamado astrobiologia ou exobiologia, que se faz a seguinte pergunta: existe ou não vida no espaço? Sim. E um dos pioneiros desse campo aí é um americano, né, que se dedicou a essa causa, Carlo Edward Sagan. E ele diz o seguinte sobre os seres que talvez existissem em outros mundos: ser do outro mundo pode significar sentir e pensar como nós, mas não necessariamente assemelhar-se ao que pensa. Então, há divergências também na questão. Também, com certeza. Eu próprio, se nós quisermos voltar aos religiosos, né, reforçando que você começou a própria colocação do Cristo, quando ele afirma categoricamente que há muitas moradas e ainda diz que não é para se espantar com isso. Não é? Ele não fala em duas moradas, o céu e o inferno, ele fala em muitas moradas. Não é? E isso é categórico, não dá para tentar achar uma interpretação outra a esse respeito que não se refira a lugares onde os espíritos possam habitar. Por isso, seguiremos acompanhando todo esse desenvolvimento. Quem sabe, em algumas encarnações, nós já tenhamos um conhecimento muito maior e saibamos desses outros mundos
descobertos pela própria ciência e não mais pela revelação espírita. Exato. Nós estamos chegando ao final do nosso tema livre. Eu só queria fazer um acréscimo aqui, ainda em relação a essas citações, sobre matéria escura e energia escura. Porque tem uma relação, não sei se o Parchen não vai dar tempo para ele opinar sobre isso, desenvolver mais, que a gente precisa de mais tempo, mas muitos espíritas, estudiosos da doutrina espírita, fazem uma certa analogia, talvez em relação ao fluido cósmico universal. Porque o universo conhecido nosso, de matéria palpável, como nós o conhecemos, representa menos de 5%, cerca de 4,6% do universo. O resto se divide em matéria escura e energia escura. A matéria escura forma uma espécie de esqueleto em torno do qual se localiza a matéria normal. Já da energia escura, supõe-se que tenha força contrária à gravidade e seja responsável pela aceleração da expansão do universo. A matéria escura, 72%, e a energia escura, 23%. O que é essa energia escura? O que é essa matéria escura? Não se sabe, nem eles não sabem, porque é desconhecida. Pressupõe-se, há conjecturas, hipóteses, e precisa avançar mais, e isso também são subsídios para o nosso próprio conhecimento espírita, solidificando o aspecto científico da doutrina espírita. Prezados amigos, nosso tema de livre fica por aqui, segue nosso programa com os demais quadros. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. No Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão. Se vocês dizem que não existe céu, não existe inferno, para onde nós vamos quando nós morremos, quando nós perdemos o corpo físico ou desencarnamos? É uma pergunta interessante. Realmente o Espiritismo ensina que não existe inferno ou céu como regiões imutáveis, para as quais nós vamos e ficamos destinados eternamente sem modificações. A vida é dinâmica, ela tem um processo contínuo de crescimento, inclusive espiritual, segundo a doutrina espírita, e naturalmente a continuidade da vida no plano extrafísico reflete essa condição. O que o Espiritismo diz, então, sobre a nossa situação quando nós desencarnamos, quando abandonamos o corpo físico, na velhice, ou às vezes até na juventude, nos acidentes, nas doenças que nos surpreendem? A vida continua em dimensões um tanto aproximadas da vida física. O espírito, porque perdeu o corpo, ele não se altera, ele não vira santo ou demônio, ele continua a ser o que era. E Deus, na sua bondade, permite que ele encontre ambientes de vida que refletem de alguma maneira aquilo que ele acredita, aquilo que ele pensa, aquilo que ele espera, ou aquilo a que ele faz jus ou necessita para a continuidade do seu processo evolutivo. Assim, a pessoa de bem, mediana, que já tem aspirações à generosidade, à bondade, que faz o seu trabalho com honestidade, que cuida da sua família, mas que tem defeitos ainda, ao desencarnar, encontra criaturas que se afinizam com ela e dimensões de vida que para ela são tão densas, tão materiais como a matéria física para nós. A doutrina espírita nos ensina que a organização espiritual não é alguma coisa abstrata ou etérea,
que ela é organizada em dimensões vibratórias diferenciadas, mas que também é organizada da mesma matéria que forma o nosso mundo físico, porém, noutra dimensão vibratória. Que a estrutura do plano espiritual, para aquele que vive nele, reflete o seu grau evolutivo, a sua maneira de ser, mas para ele é densa, tem a mesma densidade que a matéria para nós. Assim, a pessoa que já se volta para o bem encontra desafios, oportunidades, os familiares que a precederam, escolas, instituições. Aliás, essa foi uma grande surpresa nas primeiras comunicações que foram registradas de espíritos desencarnados no início da doutrina, da formulação da doutrina espírita. Termos notícia e sabermos que a vida no plano espiritual, na verdade, se estrutura em matéria, embora diferenciada, e que tem organizações, instituições, acolhimento, desafios de crescimento em continuidade aos do plano físico. Naturalmente que os grandes criminosos, as pessoas que cometeram o desatino do suicídio, que se aprisionaram no mal enquanto ainda encarnadas, reencontram os reflexos daquilo que elas escolheram, daquilo que elas construíram, ficando muitas vezes por largo tempo presas às consequências do que fizeram em ambientes mais densos, mais difíceis, de sofrimento. Mas esse ambiente não é eterno, ele não é sequer permanente ou muito duradouro. À medida que a pessoa toma consciência da sua situação e deseja se modificar, ela é socorrida e é levada para outros planos de vida. Assim, o criminoso que se arrepende é levado para um plano espiritual melhor e programa outras existências nas quais possa refazer o caminho mal traçado e aprender as lições que ele não soube desenvolver. Sobre as esferas de luz, nós ainda temos notícias ligeiras, mas temos a esperança permanente de que, se nos voltarmos para a construção do bem, se apesar dos nossos defeitos, elegermos a generosidade e o amor como instrumentos, como objetivos da nossa vida, um dia nós também alcançaremos essas moradas dos seres luminosos, onde o amor, a bondade, a justiça certamente hão de imperar. O importante é lembrarmos que o plano espiritual é a continuidade da vida física e que encontramos lá não uma vida diferenciada, porque vivemos desde agora nele, mergulhados nas escolhas que fazemos, nos pensamentos que emitimos. A escolha de vivermos na generosidade e no amor nos permite, desde agora, vivermos no ambiente espiritual elevado que desejamos. E isso é que é importante para nós. Muita paz. Nós já comentamos aqui neste programa sobre outros acidentes aéreos, como por exemplo a aeronave comercial que foi abatida por um míssil na Ucrânia. Isso está, para quem quiser ver ou rever, no programa número 77, que pode ser acessado pelo site da nossa associação, www.adpr.org.br. E também sobre o avião que vitimou, o acidente que vitimou o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos. 2 programas depois, número 79, para quem quiser rever. E agora nós temos esse que comoveu todo o país e, de certa forma, repercutiu no mundo inteiro. Nós entendemos que não podemos generalizar quanto à existência ou não de causas espirituais que expliquem tais eventos. Cada caso é um caso. E, de qualquer maneira, a gente está falando aqui apenas sobre hipóteses. É certo que a vida humana, e aqui nós estamos falando em cerca de 8 dezenas delas, não é nenhum brinquedo. Mas nós temos que lembrar, acima de tudo, que é muito diferente Deus querer fazer cumprir uma determinação, deste mesmo Deus apenas permitir que certas coisas aconteçam. Portanto, é errado afirmar que aquilo ou isso foi vontade de Deus, por uma imposição
do cumprimento da lei divina de justiça, necessariamente ligada à lei de causa e efeito. É errado generalizar que muitas coisas que acontecem é karma, é expiação, é castigo, é punição e por aí vai. Mas é certo dizer que ele permitiu, porque a vontade humana está presente nos nossos atos diários, uma concessão do livre-arbítrio e que gera consequências e responsabilidades. Na questão 862 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é fatalidade, se essa fatalidade está muito presente nas nossas vidas. E os Espíritos dizem que, na verdade, não funciona assim. Eles dão um exemplo. Se um cidadão vai atravessar um rio sem saber nadar e ele perece, isso não é fatalidade, não é destino, é imprudência dele, porque ele não sabia nadar e tentou fazer uma coisa que estava além das suas possibilidades. Eu vou mais longe sobre esse exemplo. Se o indivíduo não mede sequer as suas forças físicas em relação às dificuldades que ele vai enfrentar, por exemplo, a força da correnteza, ou a distância que tem para ele atingir a outra margem, e ele, mesmo que ele saiba nadar um pouco, e ele perece, ainda assim ele está cometendo uma imprudência. E foi o que esse piloto fez, porque ele arriscou e arriscou demais, e eu volto logo em seguida. No livro Obras Póstumas, temos as explicações sobre as chamadas expiações coletivas. Porém, nem tudo o que acontece tem as suas causas no passado. Muitas vezes elas são oriundas, elas têm início o processo agora, em atos do presente. Já se sabe pelas investigações que houve uma gravíssima falha humana, arriscando-se o piloto a empreender uma viagem com combustível que era muito aquém daquilo que é recomendado pelas normas internacionais da aviação. E aí vem aquelas coincidências que eu, no meu livro Destino, Determinismo, Livre-Arbítrio, chamo de causas secundárias ou causas indiretas. Neste caso, podemos citar aquela outra aeronave que passou por uma emergência parecida e que teve prioridade para o pouso. Contribuiu de certa forma, porque enquanto uma estava à espera do sobrevoo de uma para que aquela pousasse, de certa forma contribuiu, determinou que a primeira caísse porque o combustível realmente havia acabado. Passa-nos também pela cabeça aquela sensacional defesa do goleiro Danilo no último lance da partida anterior pela mesma competição. Ou seja, se não fosse ela, se o gol do adversário tivesse acontecido, não haveria classificação, não haveria viagem e hoje todos estariam vivos. Então, de certa forma, é até irônico que um momento tão especial, tão glorioso para aquele jogador em particular, mas para toda a sua equipe, comemorado demoradamente, viesse a resultar indiretamente também, contribuiu uma causa involuntária para o ocorrido. Daqui a 3 semanas, nós voltamos para falar deste assunto, no Tema Livre, com a presença de outros companheiros, até porque surgiu um fato novo. Um médium chamado Carlinhos, de Goiás, deu uma entrevista no programa Atualidades da TV Tarobá de Cascavel, em março deste ano, afirmando categoricamente que uma aeronave, um avião, com uma equipe de futebol, cairia. Ele foi até longe, até de certa forma errou um pouco, porque ele disse que não haveria sobreviventes. Neste caso, até houve sobreviventes. E isso nos traz a muitas outras reflexões a respeito de destino, de pré-determinação e das razões que essas vítimas desse evento tiveram que passar por essa experiência, né? Ele só não soube precisar à época se esse time era brasileiro ou não. Então eu convido vocês para daqui a 3 semanas, em especial, ficarem atentos que nós no Tema Livre vamos tratar novamente desse assunto palpitante. A gente não quer fazer escândalos, não queremos comentar, ganhar audiência em cima da tristeza, do sofrimento das pessoas. Eu particularmente chorei
mais de uma vez durante a semana desse ocorrido. Nós estamos gravando hoje há poucos dias ainda do ocorrido. Lamentei profundamente porque eu sou pessoa que gosto muito de esporte, sou frequentador de estádio de futebol e eu senti muitíssimo, dolorosamente todo esse sofrimento. Imagine os parentes e os amigos. Mas espiritualmente é um material riquíssimo de estudo para todos nós. Meu abraço, até a próxima semana, muita paz a todos.